E aí, galera, bom dia, como é que vocês estão? Todos bem? Todo mundo me escutando? Todo mundo me ouvindo? E aí, e aí? Sim, 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 que bom, né? Como é que vocês estão? Eu tô bem, dando aula desde cedo, 8 horas. Todo mundo morrendo de coragem. Vocês tiveram aula hoje já? Ou a minha primeira? Pronto, para que é melhor começar o dia com a aula dessa? Alto astral, tudo show, sucesso, show de bola. Vai ter gente entrando ainda. Para que é melhor começar a aula com uma lindeza dessa? Acabou bonito na frente de vocês? Meu Deus do céu, tá doido. Pronto, né, gente? Bom dia. Tá? Claro, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades, né? Ontem a gente começou as nossas aulas online. Então, ontem foi aula de história e hoje vai ser aula de geografia, tá? O que é que a gente precisa recapitular? O que é que a gente precisa lembrar? Semana passada a gente conseguiu finalizar o capítulo 7. Né? O capítulo 7 fazer discussões aí sobre algumas dinâmicas no contexto da América. Tá? O título do capítulo 7 é O Espaço Rural na América. Então, o capítulo 7 foi só para a gente discutir o espaço rural no contexto da América. Então, a gente falou de alguns contextos da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Na verdade, a gente já veio discutindo aqui a América há muitas aulas, né? Já. Na verdade, desde o módulo anterior, a gente procurou discutir as regionalizações no contexto da América, então a gente já sabe de muita coisa. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Hoje a gente vai discutir o capítulo 8, que também fala da América, né? Porém, a gente vai falar das dinâmicas relacionadas ao espaço urbano e à indústria, tá? O espaço urbano e a indústria no contexto do continente americano. O que é que a gente vai aprender no capítulo 8, galera? Então, sugiro que vocês abram um livro aí no capítulo 8, tá? A gente vai entender algumas características da urbanização, né, e as relações entre a industrialização e a urbanização na América Latina, claro que estiveram interligados aí, né, um influenciou no outro. A gente vai conhecer também as marcas no espaço urbano, né, que são resultantes das modernas tecnologias, né, a globalização, o meio técnico-científico e informacional contribuiu diretamente para as novas estruturas no espaço urbano, certo? E a gente vai entender também as relações de trabalho e os tecnopolos, né, as relações de trabalho, como foi que as relações de trabalho se estruturam no contexto atual, né, de desenvolvimento tecnológico. Além disso, a gente vai apresentar também as principais questões ambientais e os contrastes socioeconômicos das cidades latino-americanas, né, e como isso se materializa, inclusive, no contexto do Brasil. Por fim, a gente vai entender também os movimentos sociais urbanos. Então, hoje, a gente vai começar essa nossa discussão. Hoje a gente consegue concluir metade do capítulo e na semana que vem, na nossa próxima live de geografia, a gente conclui a outra metade do capítulo. Tranquilo? São assuntos relativamente tranquilos, né? Que a gente consegue materializar no nosso cotidiano, então é bem de boa. Hoje a gente já percebeu que eu acordei com uma gagueira para lá de Bagdá, né? Gagueira crônica. O nariz está um pouquinho entupido, porém não é corona. Graças a Deus, né? Só alergia mesmo, mas enfim. E claro, né? Tem que fazer a chamadazinha dos nenéns para ficar registrado aqui quem está presente, quem não está, né? Meu Deusinho. Tô sentindo o cheiro do almoço já. Tá dando fome. Galera, bora lá. Quem eu for chamando é só responder, viu? Ó, Alisson, no Cananvi. Ana Beatriz de Melo Félix. Presente. Nossa. Ana Clara dos Santos Amorim. Presente. Que emoção, meu Deus. Ela está presente de novo. Ana Clara Lima Dantas. Presente. Nossa. Ana Fábia, irmã do Ramon. Presente. Andresa. Presente. Antônio Fábio não está. Bianca. Não está. Diogo. Não está. Emily. Não está. Evelyn. Não está também.
Felipe Guimarães se foi, né? Da escola, no caso, né? Tá amarrado. Felipe Leandro. Presente. Nós. Guilherme Forte, também nunca nem vi. Jackson Lucas. Não, o Guilherme vem. Cadê o Guilherme? O Guilherme tá aqui? Não, né? Jackson Lucas. Não está. João Lucas. Presente. Nós. Ximaria que é passarinho. João Otávio. Presente. É nós, pivete. José Jonas também nunca nem vi. Zamorano. Presente. Nós. Kaique. Nunca nem vi. Lineide. Presente. Oh, meu Deus. Maria Clara Pereira Peixoto Lima, coisa mais linda do mundo. Está presente, obviamente. Presente. Miguel. Presente. Nós. Mirela. Não está. Paulo Ricardo. Não está. Sérgio. Também não está. Thaís. Não está também. Yarley. Presente. Pronto, né? Fizemos a chamadinha, agora vamos começar, né, galera? Como eu já falei, a gente está discutindo, vamos começar a discutir o capítulo 8, fala sobre o espaço urbano e industrial americano. Então é interessante que vocês peguem o livro de vocês aí para a gente ir acompanhando, né? Para que vocês vão acompanhando, eu acredito que vai ficar mais fácil o entendimento, até porque o assunto não é nem tão complicado assim, né? São dinâmicas que a gente consegue, de fato, materializar no nosso cotidiano. O que a gente vai perceber aqui é como os processos, como as dinâmicas urbanas se materializam no contexto atual, né? E como que essas dinâmicas foram sendo construídas. O que é que a gente sabe? Já falei para vocês em aulas anteriores, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, que as dinâmicas atuais, que os fenômenos atuais, que as formas atuais do nosso espaço, eles não são construídos somente com dinâmicas atuais. Né? A gente sabe que no decorrer da história aí, a gente tem a construção, né, que o que é atual hoje foi construído aí ao longo do tempo, tá? Como, por exemplo, os governos, os estados-nações, né, os países, as estruturas urbanas, as dinâmicas populacionais de fato foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, o capítulo de vocês, ele tem essa preocupação em trazer uma discussão histórica, em fazer uma contextualização histórica, para que a gente entenda as dinâmicas urbanas que estão inseridas no contexto atual na América. Né? Então, ele traz as dinâmicas desde o processo de colonização e como a colonização influenciou diretamente nas dinâmicas urbanas de hoje, né, a partir aí dos reflexos de todo aquele processo colonial, né? Além disso, vai trazer também dinâmicas do século XIX, século XX, século XXI, quando ele vai discutir a industrialização, a incorporação de novas tecnologias nos espaços rurais e como isso possibilitou o êxodo rural, que possibilitou o processo de urbanização também. Então, a gente tem um processo de urbanização vinculada à industrialização, né? É uma discussão que o livro de vocês vai trazer. E, além disso, eu acredito que o principal ponto do livro é trazer as fragilidades decorrentes desses processos de industrialização que aconteceram, que proporcionaram a urbanização, né, e a partir disso aconteceram de forma desordenada. Não houve um planejamento e as fragilidades no contexto urbano se materializam, né, como, por exemplo, falta de saneamento básico, no contexto da América do Sul, principalmente, processo de favelização, processo de segregação espacial, né, que está diretamente vinculado aí à segregação socioeconômica também, tá? Então, são assuntos bem interessantes que a gente consegue citar exemplos do nosso cotidiano. A geografia é interessante por causa disso, né? São discussões que a gente consegue visualizar, né? E o livro de vocês, pelo menos essa primeira parte do capítulo, preza por isso. Tranquilo? Então, são assuntos legais e que a gente pode discutir, e eu quero ouvi-los também, viu? Eu quero ouvir vocês. Quero que vocês citem exemplos. Da Aerolândia, como exemplo, né? Então, tranquilo, gente? Aqui todos entenderam aí o que é que a gente vai discutir aqui. Sim.
É nós. Galera, o primeiro tópico que o livro de vocês vai trazer, né, vai alinhar aí como tópico inicial para a gente entender os processos de urbanização atual, vai ser o surgimento das principais cidades nas Américas, né? Como de fato o surgimento aconteceu e como essas cidades elas se desenvolveram ao longo dos séculos aí, tá? O primeiro ponto a ser destacado aqui, que o livro de vocês vai trazer, são os processos de colonização e como os processos de colonização influenciaram diretamente nas dinâmicas atuais, né? A partir da ocupação do espaço, a partir da formação territorial das nossas cidades no contexto da América. O que é que a gente tem? A gente começa a nossa discussão a partir disso, mas a gente não pode deixar também de discutir, de apontar, né, de fazer esse apontamento que, antes dos colonizadores europeus chegarem aqui no contexto da América, a gente já não tinha cidades estruturadas aqui, a gente já não tinha pessoas aqui, a gente já não tinha nativos americanos. Existiam sim, galera. Então a gente já sabia, a gente já discutiu na disciplina de História e de Geografia também, que houve, de certa forma, uma imposição de costumes aí, de formação de cidades por parte dos europeus em relação aos nativos americanos. Né? Então, no contexto da América aqui, antes da chegada dos europeus, a gente já tinha o quê? A gente já tinha os impérios pré-colombianos, né? Os astecas, os maias e os incas. Então, esses indivíduos, eles se estruturavam num contexto social, urbano, de cidades, de uma forma diferente que os europeus, quando chegaram aqui. Né? O que é que a gente tem? Os incas, né, os astecas, os maias, eles se estruturavam no contexto do território americano, tendo em vista que o principal objetivo era ter acesso, claro, à sua subsistência, né, ter condições para a sua subsistência a partir do acesso aos recursos naturais, ou seja, eram pessoas que estavam ali em volta dos grandes recursos hídricos, por exemplo, dos rios, né, claro, para tirar a sua sobrevivência ali, para conseguir a sua hidratação, e a partir disso também, a partir da água, desses recursos hídricos, eles conseguiram também realizar suas atividades relacionadas à agricultura, né, regando ali as suas plantações e gerando, claro, a possibilidade de encontrar solos férteis, né, perto desses recursos hídricos aí. Então, o interior, ele, de certa forma, era ocupado por essa população nativa. Tá? Quando os europeus chegaram, a gente já teve um processo de ocupação diferente e o processo de formação das cidades de uma forma diferente. Né? A gente sabe que quando os europeus chegaram no contexto da América, né, no contexto da América do Norte, América Central e da América do Sul, eles chegaram no primeiro momento, né, tiveram o primeiro contato com o quê? Com o litoral. Tranquilo? A partir do momento em que, claro, eles chegaram por vias da navegação, então eles tiveram o primeiro contato com o litoral e as suas principais atividades nesse primeiro momento foram realizadas no litoral da América. Não é isso, galera? A gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, os portugueses eles chegaram no primeiro momento no litoral e a ocupação dos portugueses aconteceu no litoral da América do Sul. Né? A partir disso, eles desenvolveram atividades extrativistas no primeiro momento, não encontraram nem ouro nem prata. Então, realizaram atividades extrativistas, principalmente a partir da extração do pau-brasil, né, que era uma madeira importante, também conseguiu retirar uma pigmentação avermelhada, né, que serviria no processo produtivo da indústria têxtil para abastecer a Europa. Né. No segundo momento, a gente teve o quê? As atividades relacionadas à agricultura, principalmente a partir da produção da monocultura, né, de produções de monocultura a partir da produção da cana-de-açúcar, que tinham como principal objetivo produzir açúcar para abastecer o mercado europeu. Né? Então, essa atividade econômica proporcionou a ocupação do litoral e, no posterior momento, a partir da decadência das atividades relacionadas ao açúcar, tá? A partir do momento em que outras ações entraram no contexto de competitividade, os portugueses eles começaram a procurar outros mecanismos aí. Né? Então, eles foram de encontro, né? Eles começaram a adentrar o interior do Brasil, né? E conseguiram realizar suas atividades relacionadas à extração mineral, né? Encontrar ouro e prata
principalmente ali na região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Então, começaram a desenvolver as suas atividades extrativistas, né, o extrativismo mineral de fato. Então, a ocupação, no primeiro momento, se deu de uma forma desigual à ocupação que era realizada pelos indígenas, pelos nativos americanos. Né? Então, a gente tem aí um perfil diferenciado da ocupação europeia no contexto da América. Tranquilo, galera, até aqui? Sim? Pronto. Então, o processo de colonização possibilitou, sem dúvida nenhuma, e a estruturação de cidades no contexto da América, tanto da América do Norte quanto da América do Sul. Galera, quando a gente vai falar de século XIX, século XX, século XXI, a gente já tem um outro perfil de estruturação das cidades. A estruturação dessas cidades estão diretamente relacionados à incorporação de novas tecnologias a partir do momento em que a gente insere o quê? O processo de industrialização. Agora, o processo de industrialização influenciou diretamente na estruturação de um perfil das novas cidades, tá? Quando a gente tem um processo de industrialização, a gente percebe que o processo de industrialização ele só foi possibilitado principalmente por causa da incorporação de novas tecnologias, né, da invenção de novas tecnologias. A gente tem, por exemplo, aqui no contexto do século XX, transição para o século XXI, o processo de globalização, né, o meio técnico científico informacional do Milton Santos, né, que foi uma discussão que a gente já fez no momento anterior. Então, as tecnologias agora se tornaram bem importantes para a estruturação das grandes nações, de fato. Né? Além das tecnologias, o acesso à informação também aparece aí como fonte bem importante para a estruturação de uma grande nação. Então, o perfil ele mudou, né? O perfil da estruturação das grandes cidades. As grandes cidades urbanas, elas mudaram a partir da incorporação das novas tecnologias, a partir da indústria, mas a gente não pode desvincular a estruturação das grandes cidades urbanas da desestruturação e da mudança de perfil, desestruturação entre aspas, né? Da mudança de perfil das cidades rurais também, tá? A partir do momento em que a gente tem a incorporação de novas tecnologias nas zonas rurais, a gente tem a não necessidade de mão de obra, tá? Por exemplo, as atividades agrícolas, no primeiro momento, lá da cana-de-açúcar, aqui no contexto do Brasil, era realizado por quê, galera? Por pessoas, né? As pessoas ali, a mão de obra, de fato, as pessoas iriam trabalhar no campo, plantavam, no caso, produziam, faziam a colheita e exportavam. Então, eram as pessoas que, de fato, realizavam essas atividades no contexto do campo. A partir do momento em que a gente tem a incorporação de novas tecnologias, a partir da mecanização do campo, por exemplo, não se necessitava mais de uma grande quantidade de mão de obra. Então, essas pessoas, elas ficaram desempregadas. Agora, a mão de obra que era necessária era uma mão de obra qualificada, de pessoas que conseguissem, tivessem a possibilidade de manusear o maquinário ali. Então, a mão de obra era bem restrita, uma mão de obra qualificada. Então, o restante do pessoal que trabalhava no campo e foi substituída pelo maquinário, eles tinham que procurar outros mecanismos aí de trabalho, né, para, de fato, conseguir sobreviver. Então, essas pessoas saíam do campo e iam para as grandes cidades, né, no contexto aí dos grandes centros urbanos, entendeu? Então, a partir disso, a gente tem a nova estruturação, de uma nova dinâmica urbana, né? A gente tem a estruturação de novas cidades a partir do processo de industrialização e a partir da mecanização do campo que possibilitou o êxodo rural. Quando a gente fala em industrialização no contextos urbanos, galera, a gente pensa uma grande indústria se insere no contexto de uma cidade como, por exemplo, Fortaleza, né? Pronto, vamos colocar a região metropolitana aqui de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante. Então, uma grande indústria siderúrgica se insere no contexto de São Gonçalo do Amarante, aqui no Ceará, né? Região metropolitana de Fortaleza. O que é que a gente percebe? Essa indústria ela vai necessitar do quê, galera? No primeiro momento, de mão de obra para a construção das estruturas da siderúrgica, né? Agora a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade
de estruturação de emprego nessa nova zona, né? Ou seja, as pessoas estão saindo do campo à procura de emprego nas zonas urbanas. Elas veem a possibilidade de encontrar emprego nesses novos postos de trabalho, lá em São Gonçalo do Amarante, na indústria siderúrgica. Eles vão fazer o quê? Vão se deslocar, né? Então, galera, as cidades, elas adquirem agora um novo perfil a partir da industrialização e do êxodo rural, né? Aí a gente tem a incorporação, que a gente vai já discutir, das fragilidades urbanas, tá? E que as zonas urbanas ali, elas não tiveram, de certa forma, estruturas adequadas para comportar tantas pessoas assim, e a partir disso as fragilidades urbanas elas começam a se materializar no contexto urbano, né? Falta de saneamento básico, processo de favelização, falta de moradia, problemas de saúde pública, não é? Então são problemas que são gerados aí diante de todas essas dinâmicas, tranquilo? Tranquilo até aqui? Eu estou falando tão rápido, tanta coisa para falar, que eu estou gaguejando mais do que o normal, mas tá dando para entender, né, galera? De certa forma, são assuntos que a gente já discutiu em momentos anteriores, mas está tranquilo aí para vocês? Ana Clara, tá de boa? Pronto. Então, a gente viu, até agora, como foi que o processo de colonização influenciou diretamente na estruturação das cidades, no posterior momento, como o processo de industrialização proporcionou a estruturação de cidades, mas a gente precisa também fazer a discussão sobre uma dinâmica que se insere, inclusive, no contexto do Brasil, né, que são as cidades planejadas. Qual é a cidade planejada no contexto do Brasil, galera? Lá da segunda metade do século XX, 1960, com o governo de JK, a estruturação da nova capital brasileira, né, a construção de Brasília. Então, a gente tem, no primeiro momento de colonização, a mudança de perfil das cidades, né, a partir da inserção dos europeus aqui. No posterior momento, a gente tem a estruturação de novas dinâmicas urbanas a partir da industrialização, né, que vão formar aí as cidades. E a gente tem a formação de cidades planejadas, como, por exemplo, Brasília, aqui no contexto da América do Sul, e quando a gente fala da América do Norte, quando a gente vai falar dos Estados Unidos, uma cidade que foi planejada aí para ser um polo que congregasse ali as atividades econômicas e as atividades administrativas no contexto dos Estados Unidos. Washington, né, vai juntar ali as atividades administrativas, né, no contexto dos Estados Unidos. Então, as cidades planejadas, elas também se inserem no contexto de estruturação das cidades no contexto da América. Tranquilo, galera? Como exemplo, Brasília e Washington aí. O livro de vocês vai trazer esses exemplos. Tranquilo? De boa, de boa? A aula vai para 11h10, né? Ó, por que Brasília foi escolhida como capital do Brasil? Ana Clara Lima. Pronto, por que Brasília foi escolhida como a capital do Brasil? Então, Ana Clara, o que é que a gente tem? Agora a gente vai voltar um pouco na história, né? Brasília, ela não foi escolhida para ser a capital do Brasil, não. Certo? A gente já tinha aqui, a gente está falando de segunda metade do século XX, a gente está falando lá da década de 60, no governo de JK, de Juscelino Kubitschek, tá? Ali, naquele momento, a gente precisa se situar também no contexto mundial, né? Fazer aqui uma volta aqui nos múltiplos territórios. O que é que a gente tem no contexto do mundo? A gente tinha o pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente estava ali no contexto da Guerra Fria ainda, em que a gente tinha o desenvolvimento de novas tecnologias, né, um modelo que era importado dos Estados Unidos, né, um modelo de vida americano ali, do consumismo, as pessoas estavam cada vez mais consumindo, né, produtos tecnológicos aí, produtos automobilísticos, né, que foi uma prerrogativa do governo de JK, inclusive. Então, os governos do mundo, de forma geral, principalmente dos Estados Unidos, quando a gente se insere na discussão da América, a gente percebe que a procura por desenvolvimento era
cada vez maior, tá? Então, o Brasil, a partir de JK, se inseriu nesse contexto de desenvolvimento também, de políticas desenvolvimentistas, tá? A partir do desenvolvimento econômico, que era possibilitado pelo desenvolvimento industrial, principalmente, tá? Então, Brasília, Ana Clara, não foi uma cidade escolhida para ser a capital do Brasil, até porque Brasília não existia ainda, tá? Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Chegou um momento que o Juscelino Kubitschek disse assim, a gente precisa estruturar uma nova cidade no contexto do nosso país para que sirva de exemplo como uma cidade planejada e uma cidade que traga aí uma ideia de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento urbano, né? Então, ele falou, agora o Rio de Janeiro vai deixar de ser a capital do Brasil e a gente vai construir uma nova cidade para ser a capital do Brasil. Então, ele escolheu o centro do Brasil, no caso, o meio do Brasil, entre aspas, né? Ali, o Planalto Central, né? Escolheu Brasília, ali a região que hoje é a região de Brasília, né? Então, ele escolheu aquela região ali, principalmente, porque era uma região que, de certa forma, não era habitada, tá? Então, ele escolheu aquela região, para que aquela região, de fato, ali pudesse ser conduzida a uma dinâmica populacional que produzisse a habitação ali, porque não era habitada, tá? Era um vazio demográfico, de fato, que existia naquela região ali, o Planalto Central. Então, não foi uma região escolhida, foi uma região feita exclusivamente para ser a capital do Brasil, entendeu? Que estava inserida naquela dinâmica do consumismo, de desenvolvimento tecnológico, tanto que é uma cidade planejada. Se vocês prestarem atenção, Brasília tem um formato de um avião, entendeu? Que já faz alusão ao quê? Aos novos tempos, né? Aos transportes aéreos, agora o desenvolvimento dos aviões, né? Da indústria naval, da indústria aérea, no caso, né? Então, Brasília apareceu nessa perspectiva aí, de ser uma cidade planejada, foi uma cidade inventada para ser a nova capital do Brasil, sendo uma cidade tecnológica, no caso. Deu para entender mais ou menos aqui? Pronto. Então é bem interessante, né? Brasília foi estruturada, inserida num contexto histórico. Né? Para isso a gente tem que voltar a fazer uma discussão da história dos governos anteriores, né? Mas a gente está discutindo geografia aqui. No posterior momento, na disciplina de história, eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa discussão, certo? O que era que a gente estava falando? Pronto, a gente estava falando de como se estruturam as dinâmicas urbanas, né? A gente viu que as dinâmicas urbanas sofreram aí alterações a partir da entrada dos novos colonizadores europeus no contexto da América, né? Ou seja, as cidades mudaram seus perfis. A partir de um momento, a industrialização proporcionou uma nova dinâmica das cidades. Hoje eu tô com problema, viu, de dicção. Estou precisando de um fonoaudiólogo, gente, hoje, porque está complicado o negócio, né? Mas a gente tem a estruturação de novas dinâmicas urbanas a partir do processo de industrialização, né? A gente tem o êxodo rural de pessoas saindo do campo para as grandes cidades. Galera, no contexto da América, a partir do que a gente já viu em momentos anteriores, a gente consegue assumir que as cidades no contexto da América, de forma geral, mas a gente consegue citar de forma específica o contexto da América do Sul, como, por exemplo, o Brasil. Essas cidades, elas tinham estrutura para comportar a chegada dessas pessoas vindas das zonas rurais? Tinham ou não tinham? Não tinham, galera. Não tinham estrutura, né? Foi uma ocupação que se deu de forma desordenada, né? O crescimento das grandes cidades no contexto do Brasil aconteceu de forma não planejada. E claro que isso iria materializar as fragilidades no contexto dessas cidades, né? A gente tem uma cidade, no contexto urbano, que é uma cidade que foi construída para comportar determinado número de pessoas. Do nada, chega um monte de gente. Aonde é que essas pessoas vão ficar? Sendo que o contexto urbano ali, ele já está saturado, ele já está completamente
povoado. Onde é que essas pessoas vão ficar? Nos centros urbanos? Não, né, galera? Eles vão procurar espaços alternativos, né? Ao redor ali desses espaços urbanos. Então, a gente tem a estruturação nesse momento do quê? Dos processos de favelização, né? Da construção das novas habitações em espaços alternativos, que muitas vezes são espaços que não são propícios a espaços para moradia, né? Como, por exemplo, ao redor de recursos hídricos, né, que são ali áreas de alagamento, por exemplo, né, quando a gente tem chuvas densas, são áreas que ficam alagadas aí, tá? A gente tem o que também? Estruturação de casas em encostas, quando a gente tem ali a estruturação das nossas chuvas, né, o acontecimento, a gente tem as nossas precipitações em determinado período do ano. Essas áreas de encostas, elas acabam sofrendo influência da chuva e acabam desmoronando, por exemplo, gerando aí, claro, mortes, né, e problemas muito grandes relacionados à saúde. São áreas que não são abastecidas pelo comércio, de certa forma. Então, se cria uma estrutura interna ali, uma dinâmica interna no contexto daquelas novas habitações, no contexto daquelas favelas, né, que se encontram em condições de fragilidade no contexto urbano, né, dessas cidades. Além disso, não são direcionados ali políticas públicas relacionadas ao saneamento, né, como, por exemplo, acessar o esgoto, e isso vai influenciar diretamente também nos problemas de saúde pública. Então, são áreas que são construídas ali de forma não estruturadas, tá? Que vão gerar, claro, problemas aí no contexto urbano. Tranquilo, galera, até aqui? Então, o livro de vocês, ó, lá na página 437, vai trazer algum desses exemplos, algumas dessas consequências, né, desse processo de ocupação aí desordenado dos espaços urbanos, né, problema de mobilidade urbana, de fato uma realidade, né, problema de moradia a partir do processo de favelização, problemas urbanos também, né, emissão de poluentes aí por causa da quantidade de pessoas, né, por causa do crescimento do número de automóveis também, né, a poluição dos recursos hídricos, né, a partir da falta de saneamento básico, os esgotos, eles ficam a céu abertos e são direcionados para os recursos hídricos também. Além disso, os problemas sociais, a partir das fragilidades sociais que existem, a gente tem o quê? A segregação espacial, que vai possibilitar a violência urbana, por exemplo, né, o crescimento no número de assassinatos a partir dessa fragilidade social. Então, galera, são dinâmicas que, de fato, a gente consegue materializar no contexto da nossa sociedade atual. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Preciso que vocês falem também, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Não. Linei, está tranquilo. Otávio, tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Ana Fábia. Tranquilo? Pronto. Galera, uma outra discussão que é bem interessante que o livro de vocês traz, que a gente consegue materializar no contexto da América de forma geral, e a gente vê isso no Ceará, né, aqui no contexto do Brasil, são as desigualdades e a segregação socioespacial nessas cidades, tá? A gente sabe que uma sociedade desigual, sem dúvida, vai gerar uma cidade desigual, tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem no contexto dos nossos espaços urbanos a materialização da segregação espacial, que é consequência direta da desigualdade socioeconômica, tá? Aí eu levanto o questionamento para vocês, tá? Para resumir o que eu acabei de falar. Uma pessoa com condições econômicas favoráveis, boa condição econômica, aí, que ganha bem, ela vai escolher morar em uma área que corre risco de desmoronamento, gente?
eu ganho muito dinheiro, né? No lugar de estar morando ali na beira-mar de Fortaleza, eu vou escolher morar aqui no Lagamar. Existe isso, galera? Não. Então a gente percebe que a ocupação dos espaços, eles estão também diretamente relacionados à condição socioeconômica da população, certo? Então, a desigualdade socioeconômica vai se materializar nos espaços urbanos, tá? Nas ocupações. Quem nunca viu aquela imagem que é bem conhecida da cidade de São Paulo, em que a gente tem do lado aqui um grande condomínio, né, um condomínio imenso, que no condomínio tem piscina na varanda do condomínio, né, dos condomínios aqui. Aí aqui, no meio, tem um muro, né, que é um muro que foi construído pelo condomínio, e do outro lado do muro, a gente tem a estruturação de favelas. Então, de um lado, a gente tem uma favela, aqui no muro, que está separando essas favelas, a gente tem, do outro lado, um condomínio fechado, um condomínio de luxo. Quem nunca viu? Vocês já viram essa imagem? Eu acredito que a maioria das pessoas vivas, né, já viram isso, né, essa imagem. Então, essa é a materialização das desigualdades que vão se materializar, inclusive, na habitação, na estrutura dos espaços urbanos. Vocês já viram isso, gente? Então, a gente consegue perceber que a segregação socioespacial está diretamente relacionada à desigualdade socioeconômica, sim, né? Então, as pessoas que não têm condições de comprar casas nessas áreas urbanas, né, nessas áreas centrais, elas vão para esses espaços de favela, como eu já falei no momento anterior, né, nesses espaços que são mais, que possuem mais fragilidades, na perspectiva social, na perspectiva ambiental, na perspectiva econômica, principalmente. Tranquilo? E isso está diretamente relacionado à questão socioeconômica, mas também, gente, está relacionada à questão de política pública, né? A questão de interesses aí, como, por exemplo, aos interesses da especulação imobiliária, né? O que é especulação imobiliária? A gente percebe que são habitações que estão desocupadas, e a desocupação dessas habitações vai gerar o quê? A falta de procura por aquele determinado produto ali, né, por aquele determinado serviço. E isso vai fazer o quê? Vai gerar o aumento dos preços daquele determinado local. Então, o que é que a gente tem? A gente percebe que algumas áreas, né, algumas regiões, elas não são habitadas, né, elas deixam de ser habitadas para que, no posterior momento, a partir dos anos, o preço dessas casas elas aumente, e a partir disso a venda aconteça e o lucro venha. Né? Então, a especulação imobiliária é isso. Então, a gente percebe que, na medida em que as pessoas não conseguem comprar determinadas casas, né, determinadas habitações em uma determinada porção territorial, a gente percebe também que essas casas elas não são disponibilizadas, né, por causa aí da especulação imobiliária. Então, essas pessoas elas não têm acesso à casa nessas múltiplas formas. Né? Então, isso vai gerar, inclusive, dinâmicas urbanas relacionadas a movimentos sociais urbanos, tá? Quando a gente fala de desigualdade no campo, né, relacionado aí à concentração fundiária, a gente já lembra do que, galera? Do MST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Porém, no contexto urbano aqui do Brasil, a gente também tem movimentos urbanos, tá? Que vão reivindicar aí uma maior divisão, né, uma maior distribuição territorial, que no caso é o MTST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é um movimento urbano que se insere aqui no contexto do Brasil. Né? Então, esses indivíduos, eles vão reivindicar o direito à moradia, que que está registrado na Constituição brasileira. Né? Então, todos os brasileiros, no caso, eles têm direito à moradia digna e tudo, direcionamento à moradia. Porém, isso é uma realidade que se materializa no contexto do nosso país, gente? Não, né? A gente percebe que existem pessoas que não têm onde morar, que moram embaixo da ponte, né? Em habitações aí improvisadas, tá? Então,
o MTST vem reivindicando isso, né? Reivindica isso e vai se materializar como um movimento social de caráter urbano, tá? Além disso, a gente percebe também que nessas favelas a gente tem a criação de estruturas internas que deveriam ser estruturas disponibilizadas pelo Estado, mas quando o Estado se mostra ausente, se cria uma estrutura interna no contexto dessas habitações, né, dessas favelas, no caso, tá? Dessas comunidades, vamos falar assim, né? Então, quando o Estado ele não disponibiliza recursos, essas comunidades elas se estruturam internamente para se inserir no contexto de cooperação, de fato, né? Então, a gente tem, inclusive, a estruturação de instituições comunitárias, né, para tentar reverter a situação, para tentar também reivindicar, levar os seus problemas para o Estado, para que o Estado, de alguma forma, tente resolver, mas são instituições, né, comunitárias que tentam resolver o seu problema no contexto interno, internamente ali, né, eles constroem uma dinâmica interna no contexto dessas comunidades. Tranquilo, galera? Então, tudo isso é a materialização das desigualdades socioespaciais que acontecem principalmente por causa dessas desigualdades socioeconômicas. Deu para entender, galera, até aqui? Sim, sim. Então, galera, ó, o nosso planejamento, a aula de hoje veio até aqui, tá? Então, de conteúdo, a gente já conseguiu finalizar na aula de hoje. A gente discutiu a primeira metade do capítulo 8, que foi uma discussão que nós já vimos aí, tá? É uma discussão que a gente já fez em outros momentos, tá? Em momentos anteriores, nas aulas anteriores. Então, aqui, de certa forma, é só uma revisão, né, do que a gente já viu naqueles outros momentos, tá? E para finalizar nossa aula, para a gente almoçar, no caso, né, que já está quase na hora do almoço, a gente resolve uma questãozinha que está lá na página 444, tá? Então, peguem o livro de vocês aí, ó. Página 444, sexta questão, tá? É uma questão aí objetiva. Página 444, sexta questão. Bora lá resolver junto, ó. A atuação de movimentos sociais em grandes cidades do Brasil e de outros países latino-americanos expõe algumas importantes contradições associadas aos espaços urbanos. Uma delas é o reduzido déficit habitacional existente nos países latino-americanos, em contraste com o tamanho das cidades existentes. E aí, galera, as cidades são tão grandes que faltam pessoas nessas cidades? É uma realidade no contexto dos países latino-americanos, gente? A gente tem cidades tão grandes que falta gente? Não, é o contrário, né? São muitas pessoas para cidades pequenas. Então, aí a gente tem até processos relacionados à macrocefalia urbana, né? A urbanização ali, o contexto urbano, a partir da população é tão grande que as cidades elas se tornam pequenas para comportar esse número de pessoas. Então, o item A aqui está incorreto, tá? Bora lá para o item B, ó. A distribuição populacional predominante em cidades médias, revelando que os espaços rurais ainda estão mais habitados do que os espaços urbanos. É uma realidade, galera. Os espaços rurais, eles são mais habitados. Hein? É verdade ou é mentira? O item B aqui. Também não, tá errado, né? A gente viu que esses espaços urbanos, eles deixaram de ser mais habitados a partir do processo de novas tecnologias, né, a incorporação de novas tecnologias no contexto das atividades agrícolas e a partir do processo de industrialização nas cidades urbanas. Então, houve o êxodo rural que fez com que uma grande quantidade dessas pessoas do espaço rural fosse para os espaços urbanos. E, a partir disso, o maior número de pessoas, no momento atual, se concentra onde? Nos espaços urbanos. Então, o item B aqui é incorreto, certo? Bora lá para o item C, ó. A instalação equitativa de equipamentos urbanos altamente eficientes no centro e na periferia das grandes cidades, e contraste com a pobreza que persiste no campo. E aí, galera? Existem, ó,
equipamentos urbanos eficientes, tanto no centro quanto na periferia das grandes cidades? Não, né? A gente pode perceber que existem equipamentos eficientes no centro, né, onde tem pessoas ali de alto poder aquisitivo. Então, esses equipamentos vão subsidiar ali as atividades dessas pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Agora, na periferia das grandes cidades, a gente não encontra esses equipamentos urbanos altamente eficientes, não. Né? Então, aqui já está errado. E, ó, em contraste com a pobreza que persiste no campo. Então, galera, a gente percebe que no campo, essas desigualdades são parecidas com as desigualdades dos espaços urbanos? Não. Nos espaços do campo, né, a gente percebe desigualdades, mas elas não são tão evidentes assim como nos espaços urbanos, tá? Então, o item C é incorreto, tranquilo? Bora lá para o item D, ó. As dificuldades encontradas por uma parcela significativa da população urbana para acesso à moradia, em contraste a um número elevado de imóveis fechados. E aí, galera, esse item D aqui é correto? Dificuldades encontradas por uma parcela da população urbana para acesso à moradia, olha aí, ó, em contraste a um número elevado de imóveis fechados. E aí, esse é o item correto, gente? Parece que sim, né? Até agora esse item aqui é o mais coerente, mas vamos lá ver o item E. Ó. A segregação socioespacial existente pela concentração de investimentos nas periferias urbanas, em contraste com o abandono do centro e dos bairros nobres. Totalmente errado, né, galera? Então, o que fica certo aqui, ó, o item correto é o item D, tá? Contradição, né? As dificuldades encontradas por uma parcela significativa da população urbana para acessar a moradia é uma realidade, né? As moradias, elas se encontram em valores muito elevados, em que grande parte da população não tem acesso, né? Em contraste a um número elevado de imóveis fechados, é uma realidade também, né? Eles não têm nem acesso a compra daquele imóvel e nem porque aquele imóvel está disponível para eles, né, para a compra ali a partir da especulação imobiliária. Então, o item D aqui, galera, é o item correto, tranquilo? Então, marquem aí, ó, página 444, sexta questão, item D. Pronto, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão, sobre alguma discussão que a gente fez até aqui? Alguém quer falar alguma coisa também? Quer contribuir de alguma forma? Maria Clara, tá tranquilo? Ana Clara, tá tranquilo? Inês, tá tudo bem aí, gente? Então, pronto. Já que ninguém tem alguma dúvida, já que ninguém tem nada a dizer, né? Vou fazer a chamadazinha aqui, a gente encerra a nossa aula por hoje, vou fazer a chamada e quem eu for chamando já pode ir saindo, tranquilo, gente? Bora lá, o Alisson não está, né? Ana Beatriz? Presente. Pronto, até a próxima aula. Ana Clara dos Santos Amorim? Presente. Pronto, até a próxima aula. Ana Clara Lima? Presente. Pronto, até a próxima aula, Ana Clara. Ana Fábio? Tchau. Presente, tchau. Tchau, até a próxima aula. Andresa? Andresa? Não está mais, né? Bianca? Não está. Diogo não está. Emily? Não está. Evelyn não está. Felipe Leandro? Não está também. Guilherme? Não está. Jackson também não está. João Lucas? Presente. Presente. Já não tá, já não tá. João Otávio? Presente. Ei, Wesley, Valeu. Oi? tu ouviu o Jackson falando? Não ouvi. Já? Presente. Que milagre, meu chapa. Pronto, valeu. Até a próxima aula, Jackson. Zamorano? Presente. Valeu. Lineide? Alô, meu chapa. Presente. Tchau, meu anjo. Até a próxima aula. Maria Clara Pereira Peixoto Lima, coisa mais linda do mundo. Presente. Pronto. Até a próxima aula, mano. Um abraço. Tchau, Wesley. Tchau.
Miguel. Presente. Valeu, meu chapa. Valeu, tchau. Yarley. Presente. Chegou atrasado, né, bonito? Vixe Maria, cheguei junto contigo, seu pai de doido, né? Valeu, Yarley. Falou.